restauração familiar. Essa é a hora que você devia dizer, mas não ficou bem ensaiado, né? Mas tudo bem. E assim vamos encerrar esse trimestre. E agora, isso, bem espontâneo, como sempre, né? E esse tema, a gente deixou ele para o fim, apesar de ser a lição 8. Se você viu lá no material que foi enviado, ele está como título de lição 8. Então, é mais um dos temas importantes para a nossa vida como família. Então, hoje, com a aula um pouco mais reduzida, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos importantes para como lidar com os conflitos, como que a gente pode resolver conflitos biblicamente, de acordo com as verdades do Senhor. Então, aquele material, lição 8, tem como título Resolução Bíblica de Conflitos, a estrutura dos 4 Vs do pacificador. E eu vou explicar por que 4 Vs, né, do pacificador. Porque está baseado no livro chamado O Pacificador, do autor Ken Sande. Esse livro, O Pacificador, ele apresenta princípios importantes para a resolução de conflitos e ele faz uma organização por formato de um acróstico, por meio de palavras iniciadas com a mesma letra, melhor dizendo, para ficar mais fácil de nós memorizarmos os 4 princípios. Ele também é o autor do livro Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. São 2 livros trabalhando o mesmo assunto, de como resolver conflitos. Um de forma mais geral e o outro aplicando princípios para a família. Então nós vamos estudar um pouco deste conteúdo. Se você tem, né, eu distribuí lá no grupo de congregados também da igreja, você vai acompanhar, mas também nossos irmãos da mídia sempre estão com material aqui, só hoje que não, mas normalmente, né, está. Então, conflitos são, primeiramente, né, para nós entendermos bem isso, são inevitáveis a qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento familiar, claro, mas também aos relacionamentos interpessoais entre irmãos, entre pessoas do ambiente de trabalho, escolar, enfim, isso faz parte da vida. Primeiramente porque somos pecadores. E como pecadores, nós muitas vezes estamos agindo em nosso próprio favor. Nós não estamos preocupados com a glória de Deus ou o benefício do outro. Essa é a grande realidade. E por causa disso, conflitos surgem. Conflitos não surgem por conta do que os outros nos fazem. Se você ainda pensa assim, é porque você ainda não assumiu, né, o evangelho para a sua vida de uma forma mais profunda. Porque quando a gente pensa que nós estamos envolvidos em conflito porque os outros estão nos atrapalhando ou estão causando males para nós, nós não estamos considerando o agir soberano de Deus sobre nossas vidas, que nos coloca em situações diversas para que nós possamos crescer, sendo mais parecidos com Cristo, e para vencermos todo o mal que venha contra nós com o bem. Então, o problema não é a existência do conflito, mas é a maneira como nós reagimos a ele, porque ele existe. Agora, como é que você reage a um conflito? Como que você tem reagido? A Bíblia nos chama, não nos chama para evitar conflitos a qualquer custo. Não é que esse deve ser o nosso objetivo, mas nós somos chamados pela Bíblia, pelo nosso Deus, para enfrentarmos os problemas de forma que Deus receba a glória. E que a maneira que nós estamos lidando com as situações difíceis da vida possa ser uma evidência do que nós cremos a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, de forma bem prática. Então, nessa lição nós vamos ver os 4 Vs, como já disse, baseado no livro O Pacificador. E brevemente queremos entender a raiz espiritual dos conflitos, assumir nossa responsabilidade pessoal, aprender o processo de restauração e praticar reconciliação fundamentada no Evangelho. Muito bem, na página 2, você tem lá o item 4, que é a nossa introdução teológica, ou nossa fundamentação teológica. Você vai se lembrar que Jesus, naquela última semana, já que estamos falando tanto de Páscoa, né, do dia da ressurreição, naquela última semana de Jesus com os discípulos, naquela noite de quinta-feira, que ele celebrou a ceia, ele também deu um sermão que está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, até o capítulo 17.
Na verdade, o capítulo 17 é um encerramento, onde ele está fazendo uma oração. E naquela oração, ele pede ao Deus Pai que os seus discípulos sejam aperfeiçoados na unidade. Ele esperava que os seus seguidores fossem unidos, que vivessem como um, apesar das diferenças. Ali havia um zelote, ou seja, alguém que trabalhava de uma forma contra o Império Romano, mas também existia os cobradores de impostos, existiam os pescadores, pessoas diferentes. Mas a unidade, ela é possível em Cristo Jesus. E ele então estava orando sobre isso. Então o alvo que nós devemos ter para a nossa vida, como pacificação, é refletir a unidade que procede de Deus. O nosso alvo deve ser, digamos, responder à oração de Jesus, vivermos unidos. Como também o Senhor Jesus disse, os verdadeiros discípulos seriam conhecidos pelo amor, ou seja, pelo relacionamento, pela unidade, pela maneira de lidar um com o outro. De uma forma muito direta e objetiva, uma pessoa que vive em contendas e divisões não está vivendo o evangelho como deveria viver. Talvez porque não conheça a Cristo Jesus, ou se declara que conhece a Cristo Jesus, tem sido muito negligente na sua vida e por isso vive com contendas e divisões. Não gosto desse, não gosto daquele, se ele for eu não vou, se ele estiver lá então eu que não vou. Essas coisas são de corações fracos, pessoas imaturas. Porque quanto mais nós desejamos viver para a glória de Deus, mais enfrentamos situações difíceis da vida, inclusive se o outro não mudar nem um pouquinho, a gente continua vivendo para a glória de Deus e abençoando a vida daquele irmão, daquela pessoa. Esse deve ser o nosso objetivo. Conflitos, eles são inevitáveis, mas não quer dizer que devemos nos acomodarmos com eles. Algumas pessoas, às vezes, usam, até de forma teológica errada, o exemplo de Paulo e Barnabé. Ah, Paulo e Barnabé, viu só? Eles se envolveram em uma desavença. Eles brigaram. Olha, e são homens de Deus. Sim, são homens de Deus pecadores. E a Bíblia está relatando o pecado deles. Não é que aquilo é algo para nós buscarmos como exemplo. Eu preciso arrumar uma desavença com alguém para ser igual a Paulo e Barnabé. Não. É uma descrição, é uma narrativa de como que homens tão envolvidos com a obra de Deus podem também se envolver em contendas. Não podem como permissão, mas como possibilidade da vida. E assim Paulo e Barnabé se desentenderam. Tiveram um conflito por conta de João Marcos. Veja só, havia uma viagem missionária sendo organizada pelo Conselho de Missões, né? E aí surgiu uma contenda lá, porque João Marcos quis voltar, não quis seguir a viagem, e aí Paulo, mais, vamos dizer assim, de uma forma mais didática, mais de justiça, de verdade, e talvez seja esse o seu estilo, e esse estilo gera conflitos, e Barnabé mais de graça, mais graciador, né, mais misericordioso. Isso pode também gerar conflito com aqueles que esperam que os graciosos sejam mais exigentes, né? E isso não dá certo. Enfim, Paulo e Barnabé se envolveram nessa desavença. Porém, nós não podemos deixar de lembrar que houve mudanças. Paulo, de alguma forma, entendeu que João Marcos era uma bênção para a sua vida. E quando ele escreve a sua última carta, a carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala para Timóteo encontrar Marcos e levá-lo para estar com ele, porque era muito útil para o seu ministério. João Marcos foi restaurado em meio a um conflito. Barnabé foi um consolador. Paulo, ele agiu de uma maneira sem paciência, mas depois entendeu que aquilo era importante para João Marcos. Então houve mudanças, crescimento espiritual em meio ao conflito. Mas também outros lembram de Evódia e Sintique. Dois nomes que eu não vejo, né, nas apresentações de bebês, não sei porquê, né, dois nomes bíblicos, Evódia e Sintique. Quem sabe é na próxima geração, né, que está chegando aí, tem vários bebês chegando. Né, Evódia e Sintique. Também se envolveram em um tipo de contenda. O texto em Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3, falam que Paulo estava pedindo
oração, pedindo para que eles pudessem ter um envolvimento de cuidado uns com os outros, para que pudessem ajudar Evódia e Sintique a terem o mesmo modo de pensar. E eram cooperadoras do apóstolo Paulo. Eram pessoas de influência, de trabalho, envolvidas, mas estavam tendo algum tipo de problema e precisavam lidar com isso. Então a verdade é que mesmo crentes maduros podem enfrentar alguns momentos de tensões. Mesmo crentes maduros. Mas veja, isso não é um incentivo para que a gente se acostume. Ah, é assim mesmo, né? Então vou me envolver com contendas também. Não, é um alerta de que mesmo alguém que está na obra do Senhor pode facilmente cair numa situação e ter um problema de conflito com outra pessoa. Por conta do quê? Do próprio pecado. Não por causa do pecado do outro, mas pelo próprio pecado. Conflitos são inevitáveis, porque pecadores convivem com pecadores, mas a maturidade cristã se revela na forma como lidamos com eles. Então, a gente pode dizer assim, se você quer considerar um marcador da sua maturidade, entenda bem isso. Um marcador é algo que possa te ajudar a entender se você é uma pessoa madura ou não. É só você avaliar sua vida e reconhecer se você é alguém pacificador, que tem paz com as pessoas, que não tem contendas, ou se tem. Porque se você tem sempre problemas com pessoas, a sua maturidade não está num bom nível. É imaturidade brigar. É imaturidade ficar entrando em conflitos e tendo contendas, amargura, ressentimento com outras pessoas, principalmente com os da própria casa, os da família. Conflitos existem, mas não precisam ser pecaminosos. Alguém pode chegar até você falando algo que você não gostaria de ouvir. Talvez porque foi um modo de falar desrespeitoso. Mas você não é responsável pelo pecado do outro. Você tem que olhar para a sua vida e glorificar a Deus. Você não tem que pagar o mal com o mal, ou pagar com a mesma moeda, como se diz no popular, né? Você precisa entender, existe conflito, sim. Talvez a pessoa aqui está passando por dias difíceis, alguma situação complicada, ou simplesmente é uma pessoa que ainda não é tão madura como eu estou me desenvolvendo. Então pense dessa forma e viva para a glória de Deus. Então viva sempre para a glória do Senhor. O conflito cria oportunidades, e eu vou destacar 3 oportunidades. O que o conflito nos proporciona? Nos proporciona a oportunidade de fugir, de atacar ou de pacificar. Então veja bem, diante de qualquer situação difícil da vida, qualquer conflito, nós podemos fugir, o que não agrada a Deus, porque isso é uma atitude de conveniência, e às vezes quem é de fugir até se apresenta como uma pessoa madura, muito espiritual, porque não quer conflito, mas é aquela pessoa que está mais disposta a pedir perdão, mesmo de algo que ela não cometeu de errado. Faz uma coisa, me perdoa. Do quê? Aí ele não consegue dizer do quê, mas ele acha que essa é a maneira de resolver um conflito. E não é. Pode ser, aparentemente, como eu estou dizendo, algo espiritual. Eu não quero contenda. Então, deixa falar, deixa, e aí sai, e nunca está tratando a situação. Isso é uma atitude de conveniência, porque possivelmente a pessoa tem um ídolo por trás do seu coração, que é o ídolo do conforto, da paz. Eu não quero me envolver com nada que vai me trazer dificuldades, então deixa para lá, deixa para lá. Bem, claro que isso em certo ponto é até melhor do que a outra atitude, que é a de ataque. Porque existe aquela pessoa que é controlada pelo seu egoísmo, pelos seus ídolos de poder, de controle, de reconhecimento, de aprovação, e assim age de forma ofensiva, raivosa, agressiva em relação aos conflitos da vida. Então essa pessoa quer impor a sua vontade, ela quer sair como vitoriosa diante de um conflito, ela não acha justo ser tratada como foi,
e assim então decide usar palavras pecaminosas, atitude pecaminosa, levanta o tom de voz, ou faz ameaças, manipulações. Esse é um tipo de ataque. E, infelizmente, algumas pessoas fazem tudo isso e ainda dizem assim: ah, Senhor Jesus, é tão bom celebrar a Páscoa. Como assim? Como que é possível pensar em adorar a Jesus envolvendo-se assim em conflitos, atacando pessoas? E aí temos a atitude que glorifica a Deus. Pacificar, motivada por amor, não por conveniência, não por egoísmo, mas por amor, porque é o desejo de glorificar a Deus. É uma oportunidade que nós temos para glorificarmos a Deus, ou seja, obedecermos a tua palavra, agradarmos a Ele, servirmos o próximo e crescermos na semelhança de Cristo. Então, ao invés de fugirmos, ao invés de atacarmos, devemos seguir pelo caminho da pacificação. Bem-aventurados são os pacificadores. É o que o Senhor Jesus disse. E um pacificador, ele quer glorificar a Deus. Não ficar se defendendo, gastando energia para defender a sua honra, a sua palavra e coisa parecida. Ele quer servir pessoas. Ele quer amá-las. E ele quer crescer à semelhança de Cristo. Então, lembre disso. Seguindo agora um pouquinho à frente, depois você pode dar uma lida no material que detalha essas três oportunidades. Mas agora vamos para o tópico 5, na página 5. Aqui temos a estrutura dos 4 Vs. Por que 4 Vs? 4 princípios com o início da letra V. O primeiro, vise a glória de Deus. Esse é o primeiro princípio que vamos considerar. O segundo, veja primeiro a trave do seu olho. Vise a glória de Deus, veja a trave do seu olho. Também, o terceiro é o princípio de vá e mostre o erro do seu irmão. E por fim, vá e reconcilie-se. 4 princípios baseados então no procedimento de ser um pacificador. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Primeiramente, vise a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, versículo bem conhecido, bem citado por tantos de nós, conhecido, né? Diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É um versículo que a gente cita tanto, que já é talvez até memorizado por muita gente, mas é incrível o quanto que a gente não consegue viver esse texto como deveríamos. Porque veja bem, o que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios está nos ensinando é que nós podemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. E devemos. Inclusive das coisas pequenas, rotineiras, aquilo que acontece no nosso dia a dia. Comer, beber, fazer qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Então, quando nós estamos em uma situação que gera um conflito, que fez um conflito surgir, a nossa primeira pergunta não deveria ser: quem está certo aqui? Não, não é isso. A nossa pergunta deveria ser: como eu posso glorificar a Deus nesta situação? E glorificar a Deus envolve confiar, obedecer e imitá-lo. Então pense de maneira muito prática. Você está na vida conjugal, e aí um dos cônjuges fala de uma maneira mais bruta, assim, impaciente, com uma certa irritação. Tá bom, qual é o caminho que você vai seguir? Se for da conveniência, deixa, não vou falar nada, é assim mesmo, é bruta, não sabe, né, do que? Coisas assim, isso é fugir e não querer tratar. Outra opção é atacar. Não fale assim comigo não, o que eu fiz para você falar assim? Aí começa a discussão. Para que agir dessa forma? Agora, a terceira maneira é: vou glorificar a Deus. Glorificar a Deus significa: eu vou resolver isso. Talvez, com sabedoria, eu não vou poder falar disso agora. Por quê? Porque a pessoa não está bem. Ela não está em domínio próprio. Então, qualquer coisa que eu falar, possivelmente vai aumentar o conflito, ao invés de resolver. Então, eu vou ter paciência, vou aguardar, vou orar por isso. E depois a gente conversa. E eu vou falar
claramente do que aconteceu e vamos entender isso e não vamos mais agir assim, vamos fazer um plano para que a gente evite coisas assim. Ou seja, glorificando a Deus, crescendo no meio daquela situação e não atacando outros. Quem confia no Senhor, procura obedecê-lo e imitá-lo. O conflito, então, ele se torna um púlpito invisível, onde mostramos quem é o nosso Deus, quem está governando nossas vidas, quem está no controle de nossas palavras e reações. Quando estamos num conflito agindo para a glória de Deus, nós vamos mostrar, é o Senhor que está no controle. Antes de resolver o conflito, então, decida glorificar a Deus. Como eu disse, é um princípio importante para a vida familiar, mas para qualquer tipo de relacionamento. Eu já falei desse assunto uma vez, mas eu vou voltar com ele, porque eu sei que é um momento de grande expectativa. Nós estamos já iniciando os nossos preparativos para os jogos Oasis. Olha só, que bênção. Se o juiz erra, nós não temos direito de atacá-lo, de maltratá-lo. E a pior, falar coisas assim, você está roubando, e dá, não sei o quê. Isso é uma atitude de pessoas que não estão glorificando a Deus. Sim, nós não fazemos isso, mas você sabe o que acontece lá em alguns lugares de jogos assim. Então, olha, é uma situação de entender, né, que até mesmo jogando um futebol, ou como a gente sempre fala, no trânsito famoso de Manaus, você tem oportunidades para glorificar a Deus. Ah, pastor, então eu estou recebendo muita oportunidade. Amém, que assim seja. Mas glorifique a Deus. A sua resposta não deve ser de reação, mas deve ser de visar a glória de Deus, que envolve a expressão da sua confiança no plano dele e no seu interesse de ser mais parecido com Cristo, intencionalmente. O segundo V. Veja primeiro a trave do seu olho, baseado em Mateus 7, versículos de 1 a 5. Naquele texto, Jesus está ensinando os seus discípulos veja bem o que diz o versículo 1, a não cometerem a expressão de julgamento pecaminoso. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério, aqui está a explicação-chave, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida, então critério, medida, com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então não é uma proibição para não falar sobre erro de outros. Não é uma proibição desse tipo. Não é que nós estamos pecando porque estamos exortando alguém quanto ao seu comportamento pecaminoso. Nós só temos que lembrar o seguinte: aquilo que eu estou falando é algo que eu estou vivendo. Aquilo que eu estou conversando com o meu irmão ou irmã é algo que eu também tenho aplicado na minha vida, o mesmo critério, a mesma medida. Versículo 3. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou, como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Veja a comparação do texto. Cisco e trave. Gente, é uma proporção absurdamente diferente. Um cisco, algo tão pequeno que ninguém consegue ver se não for ali muito pertinho. Agora a trave todo mundo vê, de longe. Mas por que queremos resolver conflitos com mais preocupação com o cisco do olho do outro do que com a trave que está no nosso olho? Quem age assim é um hipócrita, diz o versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então veja que o versículo 5 também nos faz entender que podemos ajudar os nossos irmãos. Isso é, julgá-los biblicamente. Julgá-los a partir das verdades bíblicas que nós também aplicamos em nossas vidas. Devemos fazer isso. Mas antes de fazer isso, precisamos tratar as traves que podem estar em nossos olhos. Então, o nosso pensamento deve ser o seguinte: raramente somos completamente inocentes em uma situação conflituosa. Muito raro.
Então, o primeiro passo deve ser, eu vou tratar o que eu fiz, o que eu falei, qual foi a minha contribuição para este conflito. E começo com ele. Não importa se aos olhos humanos parece que o outro fez algo mais sério do que eu, mas eu fiz alguma coisa e eu preciso tratar isso. Diante das justiças humanas, parece que não faz sentido, né, uma verdade como esta. Por exemplo, digamos que você ofendeu alguém verbalmente. Só que aquela pessoa, ela não responde à ofensa verbalmente. Ela te agride fisicamente. Então você tem uma palavra contra uma agressão física. Aos olhos assim bem humanos, de justiça, quem fez pior? Quem deu o soco, quem fez a agressão violenta. Porque uma palavra não é a mesma coisa. Bem, essa é a maneira que as pessoas tentam entender os conflitos. Mas, na verdade, independentemente da gravidade, se nós fizermos alguma coisa, mesmo que seja muito pequena, mas que contribuiu para aquele conflito, nós temos que começar primeiramente olhando para o que nós fizemos. Então eu vou tratar a minha parte, sem qualquer tipo de preocupação quanto à parte do outro nesse primeiro momento. Porque eu tenho que resolver o que eu fiz, a minha contribuição. Então a pergunta aqui deve ser, como posso exibir a obra de Cristo em mim, assumindo minha responsabilidade nesse conflito? Então eu começo tratando a minha parte. Me perdoe porque eu falei assim. Me perdoe porque eu fiz tal coisa. Eu reconheço o que eu fiz. Então, alguns tipos de traves. Palavras podem ser traves. Palavras que soam como sarcasmos, murmurações, exageros, críticas constantes, o tom áspero. Então, são palavras que podem contribuir para um conflito. Ah, mas eu não estou fazendo nada demais, é o meu jeito de falar. Mas é um falar pecaminoso. O nosso falar tem que transmitir graça ao que ouve. Então temos que resolver essa trave. Parar de agir assim. Ações, negligência, silêncio punitivo, falta de perdão, indiferença, afastamento emocional. Muito comum para aqueles que dizem assim, mas eu não fiz nada. Sim, mas não fez nada de bom também. Então é tão pecaminoso quanto. Porque é uma negligência. Porque na vida conjugal, mais uma vez, pessoas podem se orgulhar de, não, eu não faço nada para o meu cônjuge de errado. Ok, que bom. Ela confirma ou ele confirma isso? Sim, confirma. Só que também, o que você faz de bom? O que você faz para expressar amor? Para demonstrar interesse no seu cônjuge? Se você não tem sido alguém que age, você está sendo negligente. E isso pode também gerar problemas e conflitos. Mais um pouquinho à frente, nós temos que, à medida que vamos abordar a nossa trave, precisamos aprender a fazer confissões. Página 8. Nós temos que fazer confissões corretas. No ponto 4, temos 4.1, aqui tem os 7 As da confissão. Quando você vai confessar, quando você vai admitir a trave que está no seu olho, primeiramente aborde com todos os envolvidos possíveis. É uma pessoa, é duas, é três, fale com todos. Talvez todos juntos, ou pelo menos um a um, mas trabalhe com todos. Nunca use na confissão expressões como se, mas, talvez. E olha, é incrível como tem pessoas que fazem isso assim, uma naturalidade, achando que está resolvendo o conflito. Por exemplo, olha, se eu te ofendi, me perdoe. Não, está errado. Como se? Você ofendeu, então peça perdão pela ofensa que você cometeu. Não é se, é o que você fez. Olha, se talvez eu tenha feito algo que não foi agradável a você, então isso não é confissão. Confissão começa com o reconhecimento pessoal. Eu fiz, eu falei, eu agi assim, eu pequei ao cometer isso. Mesmo que a outra pessoa diga algo assim, não, isso não foi nada. Mas ela, o ofensor aqui, ao se avaliar, reconheceu o que fez. Então,
quem está ouvindo, agora vamos também falar naquele que está ouvindo, na resolução de conflito, tem que ter tranquilidade em responder, está perdoado. Não tem problema. Responda perdoado, porque a pessoa está pedindo perdão e fez um reconhecimento do que fez. E aí você simplesmente responde, está perdoado. Tem crente que diz assim, quem sou eu para perdoar? É só Deus que perdoa. Ai! Todo pecado é sim contra Deus, mas também existem pecados que são contra as pessoas. Então, se alguém pecou contra nós, temos que declarar perdão a essa pessoa. E ela veio pedir perdão, a gente libera o perdão. Então, na confissão, não use se, mais, talvez, mas admita de forma específica, dê nome ao seu pecado, reconheça o seu pecado claramente. Diga, eu fiz. E não transfira a culpa, porque é outro erro. Tem gente que pede perdão colocando culpa no outro. Olha, eu só falei com você daquela maneira porque você, né, chegou também falando umas coisas para mim que nada a ver, né? Isso não é resolver conflito. Resolva olhando para a sua trave. Então não acuse o outro, trate a sua parte. Ah, pastor, mas eu sempre tomo essa iniciativa, eu sempre procuro resolver, e a pessoa nunca pede perdão para mim. Vamos avaliar um ponto aqui. Você está vivendo para a glória de quem? De Deus. Você está fazendo o que é certo diante de Deus. E por que você está preocupado com a forma do outro? Então, é bom entender que se você está fazendo a sua parte, amém, Deus está recebendo glória por isso. Mas a gente tem uma tendência de querer que o outro faça as coisas do nosso jeito. A gente fala que perdoa, mas na verdade a gente está querendo sair como vitorioso naquele momento e queremos ouvir a admissão de pecado. Um dos pecados que eu cometia com frequência no meu início de casamento era este. Eu tinha que ouvir da minha esposa que ela estava errada. E aí eu ficava insistindo, aquela goteira, sabe? Nada mesmo? Você não reconheceu nada? Você não está lembrando? Então, isso não resolvia nenhum tipo de conflito. Na verdade, ficava aquela situação desagradável, porque eu tinha que ouvir. É tão mais leve a vida cristã quando você libera perdão de coração e você não está ali para ser um juiz, para ficar tentando convencer a pessoa do pecado dela. Você faz a sua parte e vai vivendo para a glória de Deus. E aos poucos você influencia. Num relacionamento saudável, você influencia o outro a viver para a glória do Senhor também. Admita a dor causada, aceite as consequências, altere ou faça uma mudança rápida no seu comportamento para aquilo não acontecer de novo e aprenda a pedir perdão. Não exigir, mas pedir, que é diferente, né? Mais uma vez, crentes gostam de fazer uso de verdades bíblicas quando beneficiam a eles, né? Então, você tem que me perdoar. Eu já pedi perdão, agora você me perdoa. Não, você cometeu um pecado, peça perdão e descanse. Dê tempo para a pessoa. Ela vai refletir, vai pensar, dependendo da sua maturidade, vai responder imediatamente que te perdoa, mas talvez esteja com muita dor, a ofensa foi muito dura e ela vai resistir um pouquinho, mas você não vai exigir isso. Não vai exigir mudança. Uma situação de situação assim mais difícil até para a gente lidar, mas que acontece em algumas situações, para a gente ilustrar bem. Imagine um homem que cometeu adultério, algo seríssimo, pecou contra a honra da sua esposa, fez mau uso do seu corpo que pertence a ela, se envolveu com outra pessoa. Aí ele vem, pede perdão, e na mesma noite já quer ter a sua intimidade com a sua esposa. E ainda diz assim, eu já te pedi perdão, o que mais você quer que eu faça? Essa atitude mostra muito bem para nós como que este homem não está nem um pouco preocupado em considerar a dor que ele causou e não está dando o tempo à pessoa que foi ofendida, mas está exigindo o comportamento cristão do outro, mas não está tendo a paciência de reconhecer que ele cometeu um pecado que tem sérias consequências. Tenha paciência. Trate primeiro a sua trave, antes de querer resolver o cisco da vida do outro.
Perdão se solicita, não se exige. Muito bem. Terceiro V, vá e mostre o erro do seu irmão. Primeiro, vise a glória de Deus. Segundo, vise a trave do seu olho. Agora, vá e mostre o erro do seu irmão. Veja, que quando nós estamos lidando com conflitos, não quer dizer que nós não podemos falar sobre o erro do outro. Na verdade, devemos, mas na hora certa e da maneira certa. Então, estamos tratando nossa parte primeiro? Ok, estamos reconhecendo nosso erro e tudo. E não precisa ser na mesma conversa a abordagem de confronto, de confrontação do erro do nosso irmão. Gálatas 6, versículo 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então veja, se você for surpreendido pelo pecado de outra pessoa, não responda mal com mal, mas restaure aquela pessoa, vá até ela, ajude-a a identificar suas falhas, mas faça isso com um espírito de brandura, ou com mansidão. Já ouviu aquela expressão também bem popular que diz que tal pessoa tinha razão, mas perdeu a razão por conta da maneira que agiu? Bem, é uma realidade. Você talvez esteja certo em dizer que aquela situação gerou ali problemas e houve ofensa contra você. Mas se você também vai com a mesma disposição de ofender, então, como é que você está resolvendo? Não se resolve assim. Me lembro de uma vez que estava num campo de futebol, um encontro de pastores lá em São Paulo. Uma benção, né? Então, só o pastor jogando. Será que vai ter problema? Bem, eu achava que não ia ter, né? Mas eu vi realmente lá uma situação de uma daquelas faltas com força exagerada, né? Aí, mas quem sofreu a falta era uma pessoa que eu tinha assim muito respeito. Ainda tenho, né? Porque aquilo só mostrou um momento de fragilidade. Mas aí, tudo bem, ele não reclamou, continuou, mas depois que ele teve uma oportunidade de devolver, mas ele devolveu com muito mais intensidade do que a que ele recebeu. Eu fiquei assim surpreso por ver o meu colega tendo aquela postura de revide. Aí, pela graça de Deus, para não ficar a história pela metade, houve arrependimento, conversa e tudo. Aquilo somente ilustra como que alguém facilmente pode cair no erro de revidar, porque revidar é algo natural. Nós não precisamos aprender como revidar, porque isso já fazemos desde pequeno. Vá no berçário aqui e você vai ver. Revide é natural, mas agir biblicamente exige domínio próprio, exige negar a si mesmo. E aí então temos que tratar o erro do outro, mas com mansidão, para nós não revidarmos, não agirmos atacando. Nosso interesse deve ser servir e não atacar. Então, como eu posso servir em amor? Como é que eu posso ajudar esse meu irmão, esse membro da minha família, a enxergar a sua responsabilidade? Então, ao invés de palavras duras, cobrança, acusações, eu vou ser amoroso no falar. Um falar amoroso não significa não ser firme com algumas questões da vida. Podemos ser firmes, principalmente na relação pais com filhos. Mas não é algo pecaminoso se você não estiver, obviamente, se envolvendo com ira, xingamentos, ofensas, né? Você está sendo firme, chamando a atenção que algo foi feito errado e que deve ser feito certo daqui para frente. Mas faça isso com amor, com brandura, com o interesse de ver o outro corrigido. Alguns passos importantes para considerar nesse vá e confronte. É o texto de Mateus 18, um texto que é básico e importante para a nossa vida cristã. O que Mateus 18 diz? Isso tem que ser um texto já que deve estar na sua cabeça, muito bem guardado. Se alguém pecar contra você, primeiramente vá e trate em particular.
é você e aquela pessoa. Pronto, trate com ela. Ninguém precisa ouvir nada dessa situação. Só que, mais uma vez, princípio claro, que pessoas deixam de lado, porque ao invés de tratar com a pessoa que ofendeu, a pessoa sai primeiro falando para um, para outro. Olha, você nem sabe o que ela me disse. Ah, ela me falou isso. Ah, você está sabendo o que ela me fez? Isso não é correto. Isso não é algo que glorifica a Deus. Isto é imaturidade, e para usarmos uma outra palavra, é uma fofoca. Causa males nos relacionamentos. Então, vá em particular com o objetivo de restaurar e não expor. Se houver um arrependimento, ponto, acabou. Sigilo daquela situação, ninguém mais precisa ouvir, porque houve um pecado com arrependimento. Já falei isso também mais de uma vez, mas nós temos que sempre lembrar para revisar aquilo que é importante e reafirmar o óbvio. Vivemos numa cultura eclesiástica com muitas tradições, e dependendo do tempo de vida cristã que você tem, possivelmente você tenha passado por histórias de pecado tem que ser apresentado para toda a igreja, o que é um grande erro, que a Bíblia não diz isso. Trate no particular, convenceu, houve admissão de pecado, acabou. Ah, mas aí é muito fácil, hein, pastor? Bem, então fala com Jesus, né? Porque nós não temos muito o que fazer mais do que isso. Ah, mas olha, tal pessoa fez isso e ninguém ficou sabendo. Quem tinha que ficar sabendo já ficou. E se ninguém ficou sabendo é porque não foi necessário envolver testemunhas e não foi necessário envolver a igreja, porque em algum momento do processo já houve arrependimento. Acabou. Ponto. Agora, se alguém saiu espalhando para um, para outro, e ainda fica de vez em quando dizendo, mas está lá na frente, ou está fazendo isso, está aquilo lá, e fez tal coisa. Bem, é um contencioso, fofoqueiro, que não está olhando para o seu pecado, que é a sua trave, que é maior do que o cisco que ele está querendo tratar do olho do outro. Está vendo como é que é a situação? O povo de Deus precisa lembrar que a vida cristã é simples, mas o povo pecador complica, porque quer fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Se houve arrependimento, acabou. Se não houve, leve 2 ou 3, ou melhor, leve 1 ou 2 para serem testemunhas e conversarem com o mesmo objetivo. E aí busca, mais uma vez, a restauração. Se não houver resultado, aí sim vai se envolver um grupo maior. Mais pessoas vão ter que ficar sabendo para ajudar nesse processo. Mas o objetivo é servir, não atacar. E por fim, vá e reconcilie-se. Último V dos 4 Vs de pacificação. Você visou a glória de Deus? Ótimo. Começou a olhar para a própria trave? Muito bom. Foi até a pessoa para conversar amigavelmente, em brandura, para tratar a situação? Muito bem. Então agora, que isso resulte em uma reconciliação, ou seja, numa restauração do relacionamento. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24 dizem, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Naquele contexto de adoração dos dias de Jesus, ir até o templo, levar uma oferta, era como se fosse um momento de culto, de adoração, como nós procuramos ter nossos cultos aqui a cada domingo. Então o princípio que nós temos ali é, se tem problema com alguém, vá até aquela pessoa, vá se reconciliar, porque a sua adoração, o seu culto, não é para a glória de Deus se você ainda tem problema com alguém. Há amargura, falta de perdão, ressentimento, tem contenda. O Senhor não quer saber da sua adoração com o seu coração desse jeito. Trate o mais rápido possível, porque reconciliação deve ser prioridade espiritual. Reconciliação exige uma ação intencional, pensada, planejada. Eu preciso resolver isso. E assim nós praticamos o perdão ensinado em Colossenses capítulo 3,
de perdoar como nós fomos perdoados em Cristo. Assim nós praticamos o vencer o mal com o bem, de Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Faça o bem para experimentar aquela situação de restauração do relacionamento, onde possivelmente o ofensor, ao ver a sua postura, vai experimentar as brasas vivas sobre a própria cabeça. Ou seja, aquele constrangimento. Eu fiz o que fiz e olha o que eu estou recebendo. Graça, amor, misericórdia. Perdão não é uma questão de sentimento, não é uma questão de se eu me lembro ou não, porque se eu me lembro eu não perdoei, não é uma questão se eu sinto dor ou não, tudo isso é errado. Porque quem perdoa pode sentir dor. Quem perdoa pode não esquecer. Quem perdoa faz uma declaração, faz uma promessa que envolve suas decisões. O que envolve? As 4 promessas daquele que decide perdoar. Porque não é um sentimento, é uma decisão, é um compromisso. Então, primeiro, não ficarei remoendo este assunto na minha mente. Não vou ficar remoendo mais isso. Eu te perdoo. Em outras palavras, não vou ficar com a minha mente voltada para este assunto. Não vou mais ficar pensando nisso. Ah, mas não sai da minha cabeça. Sim, você pode lutar contra isso. Mas daí é você e Deus. Senhor, me ajude, estou com isso muito na minha mente e tal. Não usarei isso de novo contra você. Quem perdoa, deixa de mencionar aquele assunto contra o ofensor. Toda vez que a pessoa está envolvida num conflito e traz de volta o assunto do passado, demonstra que não houve perdão como deveria ter praticado. Porque toda vez que tem um conflito, você de novo, você sempre faz isso, você nunca faz assim, você não lembra que você fez, e aquele dia você fez. Isso é ressentimento, isso é amargura. Quem perdoa pode não ter esquecido, como nós já falamos, mas não fica mais mencionando o assunto. Acabou. Não espalharei. Eu coloquei não espalharei, mas a palavra melhor seria não fofocarei. Né? É que espalhar é mais sutil. Né? Eu não vou espalhar. É a promessa que a pessoa faz quando perdoa. Se perdoou, não tem mais do que falar para aquela pessoa que foi a ofensora, mas muito menos para outros. Ninguém precisa ficar sabendo. Eu costumo chamar isso de atitude de envenenamento da mente dos outros. Como assim? Por exemplo, eu como pastor, estou aqui, daí vem alguém conversar comigo e vem falar sobre um pecado que alguém cometeu contra ela, mas que já resolveram, que já está tudo perdoado. Para que me envolveu? Por que agora eu botei a mente de, puxa, aquele cidadão fez isso? Aquele irmão fez isso? Eu não precisava saber. Então isso foi um espalhar, né, pecaminoso. Eu não precisava saber dos males, dos podres, né, da vida daquele outro. É algo que aconteceu lá entre vocês, já está resolvido, ganhaste o teu irmão, acabou. Mas aí às vezes, é porque o senhor precisa conhecer tal pessoa. Eu não preciso conhecer, Deus conhece. E o que eu conhecer é no meu relacionamento. Não preciso ficar sabendo, né, de coisas assim. Só que, infelizmente, assim como existe o fofoqueiro ativo, existe o fofoqueiro passivo. Já ouviu essa? O ativo é aquele que está sempre falando. Mas o passivo é aquele que gosta de ouvir. Ele está sempre ali, só, né, captando, tal. Ele até não espalha, entre aspas, mas ele está sempre querendo saber. Isso mesmo? Me conta de novo isso aí, como é que foi? Não acredito. Né? E fica instigando o outro a falar sobre aquela situação. Não permitirei que se destrua o nosso relacionamento. Então essa é a decisão de quem perdoa. Mateus 18 nos conta aquela parábola do servo impiedoso. Ele foi perdoado de uma dívida altíssima, impagável, mesmo que vivesse por muitos anos. E aí depois não conseguiu perdoar dívidas menores. Tinha dívida, mas eram dívidas que podiam ser tratadas. E ali o ensino de Jesus é: quem não perdoa, não entende do que foi perdoado.
Quando nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, é porque nós não entendemos a seriedade do nosso pecado contra Deus. Porque o nosso pecado contra Deus, com toda certeza, foi muito maior do que qualquer pecado que pessoas cometam contra nós. Não existe, né, nenhum pecado que você seja alvo, você seja vítima, que seja mais sério do que o seu pecado contra Deus. Então, se Deus já perdoou você, se Deus nos perdoou, então por que não vamos perdoar os outros? Ah, mas eu perdoo. Sim, perdoa, só que não quer saber de conversa. Perdoa, só que não quer saber de estar no mesmo ambiente que a pessoa está. Perdoa, mas não quer saber de dar uma carona. Não, para ele não dou, de jeito nenhum. Perdoa, mas não quer ter um tempo de entretenimento e lazer com aquela pessoa. Então, isso não é perdão. Por quê? Porque está faltando a reconciliação. E a reconciliação glorifica a Deus. Tratar o outro como se nada tivesse acontecido. Para concluirmos, conflitos revelam o coração, mas também revelam onde o Evangelho precisa agir. Cada conflito é uma oportunidade de demonstrar que Cristo governa nosso coração. Então, não olhe para o conflito de outra forma. Deus, soberanamente, permitiu você lidar com aquela situação. Alguém que está te tratando de algum jeito que você não gostaria que fosse tratado. Você não tem que simplesmente falar que, não, tudo bem, deixa para lá. É um conflito. Mas também veja isso como uma oportunidade de você responder para a glória de Deus. Os 4 Vs. Vise a glória de Deus, veja primeiro a sua própria trave, vá restaurar com mansidão, vá reconciliar com perdão. E se nós fizermos isso, estaremos glorificando a Deus, servindo o próximo e crescendo à semelhança de Cristo. Deixe-me ler essas frases finais em destaque. Famílias não são destruídas pela existência de conflitos, mas pela maneira errada de lidar com eles. Famílias maduras não evitam conflitos, elas aprendem a resolvê-los biblicamente. Durante esse trimestre, nós falamos sobre o que é família. Família é um ambiente no qual Deus deve ser a pessoa central. Na família nós falamos sobre Deus, falamos sobre os seus planos, falamos sobre a redenção em Cristo. Na família nós vivemos o Evangelho, expressando misericórdia, amor, perdão, arrependimento, confissão. Na família, nós vivemos uma estrutura para facilitar o desenvolvimento dos filhos, daqueles que vão chegando à família, dados pelo Senhor. Família é uma dádiva do nosso Deus. Nós falamos sobre casamento. O casamento tem que ser uma relação de prioridade entre um homem e uma mulher, que visam a glória de Deus, beneficiando um ao outro, numa caminhada de santificação aqui neste mundo. Nós falamos sobre o papel do marido. Ele deve ser um líder, ele tem que ser aquele que trata a esposa com honra, ele deve ser aquele que é um provedor, aquele que supre suas necessidades, um pastor espiritualmente do seu lar. Vimos o papel da esposa, que deve ser aquela que completa o seu marido, sendo companheira, sendo respeitosa, submissa, que edifica o lar. Vimos o papel dos filhos, que devem honrar e obedecer os seus pais. Vimos o papel dos pais de filhos adultos, casados, né, os sogros e sogras, que não devem interferir na vida dos seus filhos, mas devem incentivá-los a serem autônomos numa vida que glorifique a Deus, vivendo aquilo que eles aprenderam no lar. É uma experiência de ver se os pais foram bem-sucedidos, ao ver os filhos no seu exercício agora de casamento e até no ensino e discipulado dos seus netos. Ver a outra geração. Nós também falamos sobre a comunicação, que se resume em 4 regras. Fale a verdade em amor, resolva problemas rapidamente, ataque o problema e não a pessoa, haja e não reaja. Vimos os princípios bíblicos para o sexo no casamento, que se resume em doar-se e não fazer exigências. Enfim, falamos de vários assuntos. Vale a pena
você pegar os materiais, as apostilas, revisá-los, estudá-los, conversar em família, estudar e lembrar que família é uma dádiva do Senhor e nós devemos glorificar a Deus, preservando a unidade como família, como irmãos em Cristo que querem servir o nosso grande Deus. E aí, terminando nosso trimestre aqui, mês de maio, teremos nossa conferência da família. E aí vamos ter num fim de semana, sábado e domingo, aquela conferência com o Daniel Stowell, mas também teremos no nosso acampamento aquela abertura do mês de maio, falando sobre o tema de Salmos e Família. Então, participe desses momentos. E durante os domingos, vamos também ouvir algumas mensagens sobre família. Então, em breve, nós voltaremos a este assunto e querendo viver de uma maneira que Deus receba sempre a glória pelo nosso viver. Vamos orar? Senhor, é tão especial nós entendermos as verdades da Tua Palavra a respeito da vida em família. Nós entendemos que o Senhor tem nos dado muitas orientações, várias diretrizes, princípios, para nós aprendermos e vivermos, entendendo que a família é um presente do Senhor e ter os pais, os filhos, os irmãos, enfim, todos que fazem parte da família, ter esses relacionamentos deve ser algo precioso para cada um. Agora, entendemos que existem famílias que estão enfrentando conflitos sérios, difíceis. Tenha misericórdia deles, porque nós cremos que as respostas estão disponíveis no Senhor, por meio da capacitação, por meio do Espírito Santo. Então, Pai, que haja esperança para aqueles que estão em conflitos e que haja a disposição de uma avaliação para identificar os próprios erros, ao invés de ficar insistindo em falar sobre o erro dos outros. Tenha misericórdia. E que nós vivamos como famílias, como o Senhor deseja, para fortalecermos a nossa igreja. E para que assim, Cristo possa ser visto em nós. Para que esta igreja seja conhecida pelos relacionamentos saudáveis e bíblicos que desenvolvem aqui, no relacionamento familiar. Que o Senhor receba então toda a glória por meio disso. E nos capacite com a Tua graça, para vivermos de acordo com a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém.